Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, demais deputados. Boa tarde às famílias, aos trabalhadores mobilizados aqui na justa luta pelos seus salários. Tem o nosso total apoio. A gente sabe que o que hoje levou à falência do Estado do Rio de Janeiro não foram os servidores, não foi o pagamento de salários. Foi a farra fiscal, foram os cargos comissionados, foi o endividamento causado por obras superfaturadas. Nosso apoio à luta de vocês, à CPI da Rio Previdência e ao pagamento dos salários. Senhor presidente, hoje o que me traz à tribuna é um tema que daqui a pouco vai ser debatido em audiência pública realizada pela Frente Parlamentar em Defesa do Transporte Aquaviário. A gente tem batalhado há algum tempo para que aqui no estado do Rio de Janeiro a gente tenha uma maior diversificação dos nossos modais de transporte. A gente tem, especialmente quando pensamos a região metropolitana, uma concentração muito grande do transporte rodoviário. A maior parte da população que se desloca nos municípios ao redor da cidade do Rio de Janeiro o fazem de ônibus ou de automóvel. A gente tem o trem ligando alguns municípios e a gente tem a barca ligando outros municípios. Mas, no geral, essa integração se dá pelo meio do transporte rodoviário. E esse transporte rodoviário, além de ser mais caro, mais ineficiente, ele é também mais poluente. É uma prioridade a um modal que sabemos é o menos sustentável sob todos os aspectos. Não à toa, a região metropolitana do Rio de Janeiro hoje é uma das regiões no mundo onde se leva mais tempo para se deslocar da casa até o trabalho. Eu sou morador do município de Niterói. E para quem mora em Niterói, a barca é, historicamente, um importante meio de transporte. Porque desde antes da existência da Ponte Rio-Niterói, a barca é a melhor maneira para se chegar na cidade do Rio de Janeiro, antiga capital do país, atualmente capital do nosso estado. Com a Ponte Rio-Niterói, quando a gente tinha um fluxo menor de automóveis, a ponte conseguia assimilar esse fluxo de automóveis que vinha para a cidade do Rio de Janeiro. Mas com o crescimento populacional e com o crescimento do número de famílias que possuem automóveis, ficou impraticável o deslocamento. Ficou impraticável o deslocamento na ligação Niterói-Rio de Janeiro através da Ponte Rio-Niterói. E daí a barca volta a ter uma centralidade, assim como teve antes da própria construção da Ponte Rio-Niterói. A gente tem outra ligação que é muito importante, que é a ligação da Ilha do Governador até a Praça 15. Essa é uma ligação que já teve, inclusive, maior peso, maior prioridade e atualmente vem diminuindo. E um dos fatores que tem levado à diminuição do uso da barca na Praça 15 é a falta de integração com outros modais, especialmente com o ônibus. As pessoas pegam ônibus e descem muito longe da estação. E quando retornam à noite, tem que andar para muito longe para pegar o ônibus novamente. Isso sendo um desestímulo ao uso do transporte de barca. Qual é o resultado? O resultado é que as pessoas ficam horas e horas engarrafadas na Avenida Brasil, na linha vermelha, para chegar às suas residências. A gente tem que recolocar e rediscutir o papel desses diferentes modais aqui no estado do Rio de Janeiro. E a Frente Parlamentar em Defesa do Transporte Aquaviário tem justamente esse objetivo. E o que nós estamos assistindo atualmente? A redução dos horários na oferta do sistema de barcas. O governo do estado já anunciou que a partir de segunda-feira vai restringir o horário de barca na ligação Niterói-Praça 15 aos finais de semana, deixando de ser de 30 em 30 minutos
para ser de 1 em 1 hora. Vai reduzir o número de embarcações diárias que fazem a ligação Ilha do Governador, Praça 15. E vai interromper, no horário de 12 às 16 horas, as embarcações que fazem a ligação Charitas, Praça 15. Todas elas são graves. No caso da Ilha do Governador, temos uma supressão da demanda pelo fato de que não há integração com os ônibus. No caso de Charitas, temos uma supressão da demanda, primeiro porque só há lá catamarã seletivo, que o valor da passagem custa quase R$20. Além disso, há no município de Niterói uma expectativa do aumento do movimento em todo o bairro de Charitas, em especial na estação de barcas, em decorrência do túnel Charitas-Cafubá, que vai ficar concluído. Então, o que o governo faz quando permite que a concessionária reduza seus horários em todas as linhas que fazem a ligação na região metropolitana? O que o governo está fazendo é diminuir ainda mais a importância do modal aquaviário na ligação da região metropolitana aqui no estado do Rio de Janeiro. O governo do estado afirma, através dos jornais, que essa é uma medida econômica para impedir que a tarifa suba acima da inflação, porque esses seriam horários de pouco movimento. Olha, senhor presidente, nós temos que aprofundar uma leitura sobre o quadro do sistema de cálculos do transporte de barcas. Enquanto o governo do estado manteve a Conerj, não se falava em rombos milionários. Quando a Barcas S.A. assumiu, ela operou muitas vezes de forma precária, mas ela comprou embarcações e operou sempre com um sistema tarifário compatível com o sistema de ônibus municipais. Desde que a CCR assumiu, ela só tem regalias. O sistema tarifário foi reconstruído, o preço da passagem quase dobrou, o governo do estado assumiu o investimento nas novas embarcações e diversos horários foram restringidos, como, por exemplo, as barcas de madrugada. Nós achamos que é inaceitável o governo do estado contribuir com o sufocamento do transporte aquaviário. Quando o governo iniciou a aquisição dessas novas embarcações da China, nós encaminhamos um requerimento de informações que nunca foi respondido. Perguntamos por que estamos comprando barcas enormes em sua maioria, a maioria delas de 2.000 lugares. Por que não compramos barcas maiores para fazer o horário de pico e barcas menores para fazer o restante dos horários e para permitir a possibilidade de abertura de novas linhas, até que se consolide um fluxo nessas novas linhas? Por exemplo, uma linha São Gonçalo Praça 15 ou uma linha Caxias Praça 15, como estava previsto lá atrás, no plano de expansão da antiga Conerj. O governo do estado, o que tem feito é cada vez mais fazer concessões, inclusive retirando obrigações contratuais no que diz respeito ao papel da CCR Barcas. Hoje, aqui na nossa audiência pública, faremos esse debate, estaremos com a Defensoria, esperamos a presença do Ministério Público e, caso necessário, tomaremos as medidas cabíveis para que o governo do estado não continue com esse descumprimento do seu papel de exigir um transporte público de qualidade. Chamo a atenção, inclusive, senhor presidente, por favor, eu pediria aos manifestantes, por favor, que aguardassem o depoimento, a fala do nobre deputado Serafini. Por favor. Então, senhor presidente, hoje nós entramos em contato com a secretaria, entramos em contato com a AGETRANSP, procuramos no Diário Oficial, procuramos no sítio do governo do estado, no sítio da AGETRANSP,
nos chama a atenção que nenhum ato normativo foi estabelecido para que se faça essa mudança de horário, que entendemos é uma mudança que vai na contramão do que está previsto no contrato de concessão. O contrato de concessão é claro quando diz que os horários têm que ser cobertos pela prestação do serviço. Qualquer concessão de serviço público pressupõe que o serviço tem que ser contínuo. Caso contrário, o passageiro vai ficar na mão. Achamos estranho, achamos lamentável que haja falta de transparência nessa medida acertada entre a concessionária e o governo do Estado. Por isso, estaremos agindo firmemente, fazendo valer a nossa atuação na frente parlamentar em defesa do transporte aquaviário, para que a população do Estado do Rio de Janeiro não seja prejudicado por mais um agrado do governo do Estado à concessionária CCR, que explora o serviço de barcas.